Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, uma boa tarde, começando aqui mais um Conversando com Elias Ferreira e aquele entendimento meu, né, de que é conversando que a gente compreende e compreendendo melhor a gente tem mais chance de se entender. O nosso assunto hoje é um assunto maravilhoso. Nós vamos conversar sobre felicidade. O que é felicidade para você? Será que é o mesmo que é para mim? Felicidade é algo possível para todos? A quem não acredita na felicidade, será que felicidade de fato existe? Estamos começando aqui o nosso Conversando com Elias Ferreira e eu agradeço mais uma vez a colaboração da OAB Alagoas, do Detran Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, lembrando que a produção e imagens é de Marcos Vasconcelos. Para conversar sobre felicidade, eu trago aqui Nelson Menezes, engenheiro civil, master coach, pós-graduado em psicologia positiva, pós-graduado em gestão empresarial, pós-doutor como aprendiz da vida pela Universidade da Rua. A Rua te ensina tudo, né? Te ensina muito, te ensina até aquilo que você não deveria aprender. Nelson, um prazer, Nelson, tê-lo aqui. Olha, o prazer é meu, Elias, Marcos aqui, rever vocês mais uma vez. O Marcos estava lembrando da época da Difusora, quando ele trabalhava lá e eu dava entrevistas já. Naquelas épocas de outros campos profissionais, mas já pensava na felicidade. Porque eu sempre fui um cara feliz, eu tive de uma origem feliz, minha caminhada de vida foi sempre muito feliz. E isso, evidentemente, não podia dar em outra praia. Não assim, podia, né? Você é alagoano? Sou alagoano há 70 e daqui a um mês eu faço 78. 78. E fico adiando a idade de me aposentar definitivamente. Olha lá, Elias. Aqui de Maceió mesmo? Daqui, nascido aqui, minha família toda aqui. Nunca quis sair daqui para morar em outra cidade, mas já tive a oportunidade de passear diversas vezes. E isso aqui é um paraíso, Elias. Tudo que eu já conheci lá fora não se compara com essa terrinha linda. Com essa terrinha, com esse calor, né, humano e com os amigos que a gente já tem, com as pessoas que a gente já conhece, que isso dá um calor humano muito grande. Olha só, Nelson, felicidade, tem muita gente que acredita que nunca vai ser feliz, que ela não existe. Tem pessoas que acreditam que felicidade é para sempre. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Mas para você, Nelson, o que é a felicidade? A felicidade é uma emoção que você aprende a cada vez ser mais feliz, se você assim o quiser, tá certo? Em primeiro lugar, é uma decisão pessoal. Como tudo na vida, você tem que se acordar de manhã e dizer: hoje eu vou ser mais feliz do que ontem. Esse é que tem que ser o seu raciocínio. Por quê? Porque tem diversas premissas que lhe levam a você fazer com que isso aconteça na sua vida. Eu até costumo dizer, Elias, a felicidade é um objetivo que permeia na vida de todo ser humano. Qualquer que seja ele, de qualquer nacionalidade, ele tem um desejo dentro dele de ser feliz, do seu jeito, da sua maneira, de acordo com o estágio evolutivo que ele esteja na vida. Você concorda, né? A coisa acontece assim, porque cada um de nós temos um estágio evolutivo diferenciado, não é a mesma coisa. Nós não pensamos do jeito, não temos a mesma caminhada. E então isto dá uma conotação de felicidade diferenciada para cada um. Mas, de qualquer maneira, a felicidade tem algumas premissas que são iguais para todos, para que você atinja essa área da felicidade. E eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre essas premissas, né? Tem um conceito universal de felicidade? É uma emoção muito grande, que é uma decisão pessoal, que você decide ser feliz, e aí você constrói a sua felicidade. E a sua felicidade, ela vai evoluindo ao longo da sua evolução como pessoa. Perfeito? Então, veja só, uma criança, ela tem naturalmente da natureza dela um desejo de ser feliz e a maneira dela de ser feliz.
Um adulto, ele já tem uma maneira diferenciada, porque ao longo da vida dele, ele construiu diversas crenças, vivências, que fez com que ele fosse formado, os seus neurônios, o seu pensamento, a sua maneira de ser, foi formada de uma maneira diferenciada de outro. Você foi formado de um jeito, eu fui formado de outro. Não é verdade? Então, veja só, tudo isso dá uma diferença muito grande e eu posso dizer, não tem um padrão. Não existe Não tem um assim, padrão. não tem um padrão para você ser feliz. Existem premissas que permeiam para todos. Eu poderia adiantar, a primeira premissa é você pensar positivo. Veja só, Elias, o pensamento é o start inicial de tudo na vida da gente, tá certo? E o pensamento pode ser também o seu maior inimigo, se você deixar ele passear sozinho. Então, muitas vezes você encara uma pessoa e ela é líder, mas ela é líder na empresa que ela trabalha, ela é líder nos relacionamentos que ela convive, mas ela não é líder dela mesma, tá certo? Ela não supera determinados hábitos que intimamente eles são perniciosos e faz com que ela tenha comportamento que ela mesma se penitencia, se arrepende e busca o perdão daquilo. E isso, de uma maneira, ele destrói a felicidade dela. A felicidade é uma construção, e é por isso que eu liguei. A felicidade é engenharia. Engenharia é uma construção. Felicidade também é uma construção. Então a gente tem que cultivar dia após dia. Exatamente. Ela vai ser duradoura? A gente já sabe? Depende de você. É para sempre? Não dá não para ser feliz para sempre? Eu diria que 100% dos nossos momentos, ninguém vai ser feliz. Você pode até ser um dia, praticamente dizer, hoje eu fui 24 horas feliz, ou 16, 12, quantas horas eu estava acordado. Mas isso não vai acontecer todos os dias. Alguns fatos você vai presenciar, você vai conviver, você vai saber e vai afetar essa sua felicidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Até um tempo atrás eu tinha televisão no meu quarto. Eu não tenho televisão no meu quarto mais. Até um tempo atrás eu assistia canais abertos de televisão e principalmente noticiários. Isso já ficou para trás há uns 10 anos que eu não assisto praticamente canais abertos nem noticiários. Eu uso a televisão para me educar, para me melhorar como pessoa. E isso que a gente deve fazer. Porque a forma como você convive cria uma frequência energética em você, que é o ponto mais importante para fazer com que você eleve ou diminua a sua felicidade. Esse é um dos pontos que faz com que muita gente persiga encontrar a felicidade, mas nem sempre alcance. Perfeito, porque ela não aprendeu a trabalhar esse lado. Elias, nós somos energia, pura energia. Nós somos um espírito dentro de um corpo humano para que poder você me ver, a gente se conviver no mundo terreno, não é verdade? Mas, na verdade, nós somos espíritos e energia. Isso é a minha visão, eu acho que todo mundo. Para alguns é alma que sobe e fica lá, para outros é outra coisa, mas existe tudo isso, uma conotação espiritual, que eu diria que não é religiosa. Eu não estou falando de religião, não tem nenhuma associação com religião, mas a espiritualidade ser alimentada dentro da gente também é muito importante para o processo de você ser feliz o maior tempo possível da sua vida. Agora, Nelson, eu posso confundir felicidade, por exemplo, com estado de alegria? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A alegria é uma emoção também, eu diria que a felicidade também é uma emoção, mas é uma emoção mais duradoura, mais persistente, mais construída dentro de determinados parâmetros. A alegria não. A alegria é algo que você vivenciou, que você passou e que lhe dá um aumento de alegria, de sorriso, de encantamento, de tudo, mas ela pode não ser persistente. É claro que as pessoas felizes, na maioria das vezes, elas também são alegres. Mas uma pessoa triste pode ser feliz, ela está vivendo um momento especial de
conviver com alguma tristeza que ela soube mas ela não deixou de ser feliz, porque ela tem uma visão daquela tristeza diferenciada de quem não aprendeu a ser feliz. E como é que você lida com esses momentos que a gente vai passar, que são momentos difíceis, momentos tristes? Eles também não devem ser duradouros, assim como a alegria, o estado de felicidade. Olha, eu digo que sempre para mim mesmo, nada na vida da gente acontece por acaso. Eu gosto muito de pensar dessa forma, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o que nos acontece pode ser alterado pelo nosso comportamento. A questão do destino, está traçado, vai ser assim. Não, eu não tenho síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser assim. Eu estou aqui para melhorar continuamente. E melhorar passa por eu ser cada dia mais feliz. Por quê? Porque a felicidade, ela contagia os outros. Uma pessoa feliz, você convive muito mais facilmente com ela do que uma pessoa triste. Você já imaginou? Ela irradia uma energia positiva durante muito mais tempo. Uma pessoa feliz. Uma pessoa triste, não, ela já cria uma camada energética que você já sente alguma coisa diferente quando ela está com problema, quando ela está com energia negativa. Não é verdade, né? Isso é natural quando você chega num ambiente e percebe. Você se aproximaria mais de uma pessoa triste ou de uma pessoa positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa risonha, uma pessoa que lhe encantasse e que sempre tivesse transpirando positividade? Você se sente mais intimidado, né, com uma pessoa que está ali, mais reservada, dando uma ideia de que não está muito bem. Até para mim hoje, pela minha evolução nesse campo da felicidade, de viver consumindo essa questão da felicidade, eu até busco como desafio, quando eu olho, eu vou me desafiar para ver se eu tiro aquela pessoa daquele estado que ela está demonstrando que está e trago ela para um outro horizonte. E eu me aproximo dela como desafio. Eu gosto de fazer isso. Tá? Mas eu também tenho um limite. Quando eu chego, que sinto que aquilo ali não está tendo respaldo, não está tendo eco, porque precisa que as ações da gente tenham eco, porque não é o momento. A pessoa não está aberta para isso. Não é verdade? Então, tudo é uma questão de momento. É o time, como eu aprendi. O time da gente tem um diferencial muito grande e é muito importante na vida da gente para a gente saber o momento certo de agir assim ou assado. Agora, professor Nelson Menezes, é possível aprender a ser feliz? Claro. Isso é que é a grande vantagem, a grande sacada da felicidade. Como é que isso acontece, então? A felicidade, a gente aprende a ser feliz. E tem vários caminhos. O primeiro caminho é se autoconhecendo. A maioria de nós não se autoconhece. Ele conhece mais os outros porque fica mais prescrutando a vida do outro do que a vida dele mesmo. Ele não faz um mergulho sobre ele mesmo. Ele não se pergunta como é que foi a vida dele, fazer um retrospecto para dizer, mas por que aconteceu isso? Procurar uma explicação. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Aonde eu devo me trabalhar mais para eu evoluir mais? Isso é um processo de autoconhecimento. Tá certo? Existem livros hoje que atuam muito nisso, e existem palestras, e existem cursos que ajudam a você se conhecer mais. Isso é um dos caminhos. O outro, rapidamente, que você tem um efeito grande, é buscando pensar positivamente. Isso é um campo que eu já falei e repito, é o ponto crucial de que você queira ser feliz. É a história do copo meio cheio ou meio seco? Como é que a gente perfeito. Isso mesmo. Essa é a questão da ótica de você, tá certo? Como você está enxergando aquilo ali. Cada um enxerga de um jeito. Você põe um número 9 aqui nessa mesa, que ele virado para mim pode estar como número 9, para você estar como número 6. Depende do ângulo de visão. E a gente tem que respeitar esse ângulo de visão, porque esse ângulo de visão diz respeito ao seu estado evolutivo na vida. Isso é um ponto. A gratidão. Tem gente que não agradece, que não dá bom dia, que não cumprimenta ninguém. Você já percebeu isso?
Muda esse estado de espírito que você já vai irradiar uma energia diferenciada também. Vai ser uma pessoa mais aceita no grupo e mais comunicativa a partir daí. Então, são coisas pequenas que fazem com que você tenha um efeito imediato, eu diria. Eu digo sempre que para cada, Elias, pensamento negativo que a gente tenha, traga logo visões positivas e não traga uma, traga 2 ou 3, tá certo? Visões positivas para se contrapor àquele pensamento negativo que você teve. Então quer dizer que fatores internos e fatores externos, combinados ou não, eles têm uma relação direta com estar feliz ou não. Mas lógico. E a gente, com o tempo, a gente se habitua a ficar blindado e conviver mais com os fatores externos adversos. Mas no começo, quando a gente não está tramitando por essa seara de uma caminhada para ser cada vez mais feliz, a gente não sabe fazer isso, não é verdade? É um aprendizado, e esse aprendizado é que vai levar para que você tenha maior ou menor influência com as negatividades que a vida lhe traz. Mas, a princípio, eu diria, não consuma energia negativa que você tem. Em pessoas negativas, se você puder, se afaste. A não ser que você tenha dentro de casa. Aí aprenda a conviver com ela complicado. E pronto, e criar uma Torne-a feliz, traga para a felicidade. Isso. Mas você não consuma com notícias negativas, com músicas negativas. Para quê? O que é que você vai resolver que aconteceu uma atrocidade lá no outro lado do mundo? Tem gente que para o carro para ver que houve um acidente e o cara está todo esfarelado lá, não sei o quê. Não, eu quero olhar, quero ver. Ver o quê, rapaz? Você vai ficar com aquilo, não faz isso com você, que você está maltratando você. Focar em quem se salvou. Claro, esse seria o elemento focar fundamental. No bom, como a psicologia positiva diz. Eu tenho que focar nos pontos positivos do Elias. Eu tenho que focar nos pontos positivos do Marcos Vasconcelos. Eu tenho que focar nos pontos positivos da pessoa e reforçar esses pontos para que com isso ela vai terminar abafando algum ponto negativo que ela por acaso tem e que todos nós temos fatalmente. Agora, Nelson, pode ser apenas uma impressão minha, mas parece-me que as gerações mais recentes têm uma relação com a felicidade e a ponte para essa relação é material. Olha, esse carro que o papai me deu, ele é muito lindo. Eu poderia até ficar mais feliz se fosse o último lançamento que ele me deu do ano de 2024. Eu estou pensando em 2025, 2026. Assim, eu estou feliz, mas eu estou sorrindo por dentro. É para sorrir por dentro mesmo? O material é a única ponte que a gente tem para a felicidade? O material não é fonte para a felicidade. É o contrário. O material não é fonte para a felicidade sustentável. O material é uma felicidade efêmera. Eu diria até que é uma alegria que você tem. Porque em seguida vai aparecer um amigo com um carro melhor e você vai querer aquele carro melhor. Você vai almejar aquilo, tá certo? Então, um pai que queira criar os filhos de uma forma correta, e eu já conheci diversos aqui, ricos, ele não facilite a vida dos filhos. De maneira nenhuma. Dê o essencial. Crie limites, dê o essencial e bote ele para batalhar. Porque você facilitou a vida, esmagou toda a evolução que aquele filho poderia ter. Não é assim que funciona, tá certo? Olha, eu queria até fazer um adendo e lhe contar uma conversa que diz muito respeito à felicidade. Você sabia que o Brasil é um dos piores países do mundo? Ele é o pior país, o número 1 em ansiedade no mundo. Isso no relatório da ONU de 2024. E é o 5º em depressão. Você sabia disso? Estarrecedor, né? A Finlândia é o país mais feliz do mundo há 7 anos seguidos. Tá bom, você tem uma economia mais estabilizada, mas não é só a economia. Tá certo? Existem diversos outros fatores que diz respeito a essa questão da felicidade. Tá certo? Muitos outros fatores psicoemocionais que transitam pelas pessoas e que não são encarados de uma forma mais correta no Brasil. Só agora
o Brasil alterou uma tal de NR1, que é uma norma regulamentadora que as organizações, a partir de um determinado padrão, são obrigadas a informar sobre seus funcionários, e incluiu parâmetros psicoemocionais, sociais, como parâmetros necessários. Por quê? Por causa desses índices estarrecedores. Em 2024, quase 500 mil pessoas deixaram de comparecer aos seus cargos de trabalho por conta de terem ficado em casa em razão de alegando problemas de ansiedade, problemas de depressão, tá certo? E num levantamento assim superficial, porque não se consegue fazer um levantamento desse, se chegou à conclusão que 23% da carga de trabalho do Brasil tem presenteísmo. Você sabe o que é presenteísmo? O cara está presente, mas não está. Ele está fisicamente. Vamos supor que você esteja ele aqui está e seu quase presente. Está viajando. Está quase ele presente. Fisicamente e não está mentalmente, porque ele está preocupado com os problemas dele. Olha ele só. não consegue transitar sem aquilo, quando realmente a gente não vem do trabalho de casa para o trabalho e deixa os problemas em casa. Olha só, eu estou conversando aqui com o engenheiro civil Nelson Menezes, a Master Coach, e a gente está conversando sobre felicidade. Tem uma engenharia da felicidade. A gente vai fazer aqui um breve intervalo, agradecendo mais uma vez ao Detran Alagoas, ao AB Alagoas e ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, mas na volta a gente vai conversar. Será que eu posso compartilhar a minha felicidade? Será que tem princípios gerais para que a gente tenha isso? Qual é a engenharia que eu devo fazer para que a gente consiga ser de fato feliz? É só um instante, conversando com Elias Ferreira, volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, que é conversando que a gente se entende, é conversando que a gente compreende um pouco melhor as coisas. Hoje nós estamos falando sobre felicidade, com a colaboração aqui do Detran Alagoas, da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, essa nossa conversa sobre felicidade, que é o que todos nós queremos. Aliás, tem muita gente que diz: o que é que você quer na vida? Eu quero ser feliz. Mas qual é o significado dessa resposta? É o que a gente conversa a partir de agora, mais uma vez, com Nelson Menezes, engenheiro civil, Master Coach, pós-graduado em Psicologia Positiva e em Gestão Empresarial, pós-doutor como aprendiz da vida na Universidade da Rua, na rua, né? É na rua que a gente tem que estar, né? Conversando, aprendendo. É onde se aprende mais. Chegar em segundo é uma dificuldade hoje, não é? Mas como só tem um pódio para primeiro, professor, e a gente precisa ficar feliz, que de repente a gente se superou. Eu acho que na outra eu fui terceiro, hoje eu fui segundo, eu devia estar feliz. Mas, Elias, a questão não é chegar em segundo ou primeiro, é você se superar a cada dia, se superar a si mesmo. A comparação que a gente tem que fazer é com a gente mesmo. Você não tem que se comparar com outra pessoa. Isso vai lhe fazer mal. Você tem que se comparar com você. Como é que eu fui ontem? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. O que é que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? Isso também traz felicidade, tá certo? Isso é um processo, não é verdade, né? Você falava aí sobre, a gente conversava um pouco sobre a felicidade. E um dos aspectos melhores da felicidade é que a felicidade é algo simples, mas é trabalhoso, tá certo? Não é uma coisa assim que seja um espanto, não. É uma construção, mas ela é simples. As pessoas que são mais travadas do que outras, elas têm um pouco mais de dificuldade para deslanchar o processo. Mas se aprende. E uma das coisas que a gente faz na Engenharia da Felicidade é ensinar a ser feliz. Você podia me perguntar: Nelson, como é que começa esse processo de ensinar a ser feliz?
Olha, eu diria que uma palestra onde eu vou mostrar para você, é um pouco mais de tempo, uma palestra, ou talvez não, uns 20, 30 minutos, eu vou lhe mostrar os caminhos que você pode trabalhar na sua vida, que você comece a sentir uma diferença na sua condução da sua vida. Aliás, você tem um programa voltado exatamente para isso, que é uma engenharia. Exato. É uma engenharia que a gente não toca nos pilares, a gente não cava o chão, não dá dano ao meio ambiente, mas é uma engenharia que, ao término, a construção é a felicidade. Perfeito. Exatamente. É uma metodologia de vida que lhe leva cada dia a ser mais feliz. E como é que você começou essa ideia? Qual foi aí a... Olha, Elias, na verdade, há muitos anos eu trabalho com liderança humana. E liderança humana, porque eu não tinha coragem de falar no termo felicidade. Para falar para empresários, falar para técnicos, falar em auditórios que têm um nível um pouco diferente. O que esse povo vai achar? A palavra felicidade, me parece que depois da pandemia, depois que as pessoas se enclausuraram em casa, que tiveram uma convivência diferenciada, tudo mudou no mundo. Você concorda que é um divisor de águas a pandemia, para tudo, para o modo de trabalhar, para tudo, tá certo? E esse divisor de águas trouxe também um reflexo no comportamento humano, fatal. Esse reflexo também no meu comportamento humano. E eu vinha construindo essa ideia. Eu trabalhava com gestão feliz, mas eu botava no meu portfólio uma série de nomes de palestras que eu podia fazer ou cursos. E gestão feliz estava lá embaixo. E eu sentia que muitos empresários olharam, eu quero esse aqui. Não era o primeiro que era a liderança humana. Eu comecei a sentir isso. O ano passado eu levei uma queda, fraturei a coluna, botei 10 parafusos, eu já contei essa história aqui, 40 dias do hospital, sem saber mais caminhar, sem saber fazer uma série de coisas, me sentindo assim um inútil e pensando e refletindo. Bem, agora eu vou ter uma comorbidade permanente dentro de mim que vai me levar a redirecionar a minha vida. Porque parar eu não tenho essa pretensão. Nenhuma. Não vou parar nunca na minha vida. Só quando eu tiver sem possibilidade de fazer mais nada. Não é do meu estilo, tá certo? Cada dia eu me trabalho para que eu forneça alguma contribuição à humanidade e a mim, à medida que as minhas limitações permitam. Eu fico pensando Mas nisso. como era essa recepção? Porque, é um público do concreto, sendo aplicado em algo, que a gente não toca, que a gente não vê, que é muito subjetivo. Faz sentido para você que qualquer profissional humano, um engenheiro, que é um profissional muito tecnocrata, voltado para a tecnicidade, e que hoje a engenharia permeia em tudo. Se eu olhar para aqui, tem um monte de coisa que foi feita pela engenharia, porque a engenharia não é só a engenharia civil, tem uma série de engenharias. A medicina, todos os campos profissionais, antes daquele profissional ser aquela pessoa, aquele profissional habilitado, ele é um ser humano e não deixa nunca de ser um ser humano. E como ser humano, permeia nele emoções, permeia nele crenças enraigadas desde a infância dele, permeia nele uma série de fatores que foram construídos ao longo da vida dele, isso somados com os problemas que ele vai adquirindo de acordo com a evolução de vida dele, que todo mundo tem, e que você não deixa em casa, você carrega. Aí eu fiquei pensando, não, a minha sacada é essa, eu tenho que associar o fato de eu ser um engenheiro civil e o fato de eu conhecer todos esses campos já psicológicos, psicossociais, só de felicidade. De agosto para cá, eu fiz 4 cursos só sobre felicidade, todos eles via internet. Até em universidade estrangeira, eu já me formei como felicitador, num curso que tem no Instituto Rap News do Brasil. Tá certo? Então, são uma série de capacitações que eu não estou citando aí e que lhe dá o cabedal e dá a vantagem diferenciada que a gente se sente tolhido. Eu tenho que jogar isso para fora. Mas todo mundo, ou aqueles que se
aventurarem, podem ser engenheiros e construir a sua obra da felicidade? Mas lógico, porque como eu acabei de dizer, ele antes de ser engenheiro, ele é um ser humano e continua sendo um ser humano e convive com aquelas emoções inerentes a um ser humano. Mas como é que isso funciona? Tem pilares? Tem, os pilares são os pilares de sustentação dessa felicidade. Tem, o principal pilar é o autoconhecimento que eu já falei aqui. Os outros 3 pilares importantíssimos é você investir na inteligência emocional, inteligência social, que o que diz respeito aos relacionamentos humanos, que você não convive sozinho, e inteligência espiritual, tá certo? Não é religião, inteligência espiritual é uma forma de elevar a sua espiritualidade. Ter fé não quer dizer que você vai para a igreja. Eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja, mas eu rezo. Eu tenho fé e eu rezo do meu jeito, tá certo? Eu rezo da minha forma. Então, isso é um fato. E quando você junta tudo isso numa panela e trabalha tudo isso dentro de uma metodologia prática e direcionada, você consegue superar todos os momentos tristes que você tem muito mais facilmente e cada vez com mais facilidade. Isso requer o quê? Mudança de hábito. Mudar as suas crenças, refazer as suas crenças. Não é fácil sair da zona de conforto, Elias. O que muita gente não quer. Quer que as coisas aconteçam na vida dela no estalar de dedo. Não acontece assim. É uma construção, é por isso que se chama engenharia. E ela começa com uma palestra que, na maioria dos casos, eu dou essa palestra free, até para as entidades, para quem quiser. Tá certo? Eu fico aqui imaginando, se você fosse dar um conselho para alguém sobre felicidade, qual é o conselho que você daria? Vou repetir. Pensar positivo. Trabalhe a sua cabeça para pensar positivo, porque tudo na nossa vida começa no nosso pensamento. Eu posso compartilhar felicidade? Ela pode ser compartilhada? Ela vai ser compartilhada por osmose. Como é por osmose? Ela é contagiosa. Tá certo? É aquilo que eu falei. Você prefere conviver com uma pessoa triste ou uma pessoa mais extravasando positividade, extravasando uma energia positiva que você percebe no jeito dela? Porque a gente percebe quando uma pessoa está num momento negativo. Eu não estou falando aqui só de tristeza, porque cada vez que você alimenta mais a sua felicidade, a gente supera as tristezas que vão acontecer na vida da gente fatalmente. E isso, de uma certa forma, contamina um ambiente mais amplo. Eu falo sob o ponto de vista social. Fico imaginando aqui um sermão de um pastor que está muito triste, ou de um padre que esteja muito triste, ou de alguém que vai para um ambiente que diz que é para a gente se conectar e que de lá a gente vai sair muito melhor, e ele também está triste. Isso, de uma certa forma, se amplia, o contexto social ele fica mais contaminado com a tristeza? Não, nesse caso, se ele estiver num processo evolutivo já avançado, ele não vai transparecer isso, porque ele se transmuta na hora. Ele tem uma missão ali, tá certo? Então ele vai se transmutar e vai dar o recado que ele precisa dar. E isso vai ser bom para ele, porque a energia da felicidade é um moto contínuo. Ela alimenta a gente com o tempo, a gente vai se realimentando daquilo mesmo. Agora é preciso que você se abstenha daquilo tudo. Eu repito, não desliga a televisão do quarto. Tira ela, joga fora. Para que televisão no quarto? O quarto é um lugar de dormir. E o sono é um dos pontos que ajuda a ser feliz. Tem que deixar o celular junto da televisão, nesse caso, né? Tira do quarto e deixa o celular junto. Sim. Se você não for disciplinado, sim. Mas hoje o celular não tem só a função de celular, ele é despertador, ele é isso, aquilo, outro. E você pode isolar todas as chamadas. E ser disciplinado, eu não vou olhar. Essa é uma decisão sua. Decisão. Isso é discricionário, a gente vai ter que optar, fazer a sua opção. Fazer a sua opção, senão você está se sabotando. Existe uma coisa que acontece muito com o ser humano, é a autossabotagem.
tá certo? Se estuda muito isso em livros. Eu posso indicar livros, quem quiser conversa comigo nos meus contatos. Vamos deixar aqui as redes sociais. Posso indicar livros importantíssimos, e não são uma série de 20, 30 livros, não. Quais são as redes sociais? Livros. Vamos falar agora e vamos falar no final. Engenharia da Felicidade 1. Termina com 1. E não tem ponto nenhum. É Engenharia da Felicidade 1. Este é o meu Instagram. Aí no Instagram tem um link lá que é o Linktree. Se você apertar no Linktree, que está no meu Instagram, você vai cair no elenco de todas as minhas outras redes sociais. Meu número de contato, que eu posso adiantar aqui, que é o 829-8833-4346. Vamos repetir. 829-8833-4246. Não, 4346. 4346 para ninguém errar. Eu toquei nesse ponto porque eu fico imaginando um gestor, um empreendedor, o proprietário de um determinado estabelecimento que lide ou não diretamente com pessoas, um restaurante ou uma empresa contábil ou coisa nesse sentido, que é um gestor triste. Um funcionário desse gestor triste. Felicidade tem a ver com produtividade e sucesso? Total a ver. Total a ver. Você contrataria um cara, se ele fosse detectado, um cara triste, se você tivesse a opção de contratar um que não é triste? Você sabe uma das coisas que desagrega mais e que tem pessoas só trabalhando isso em organizações? Gestão de conflitos internos. E eu mesmo já fiquei 6 meses indo meio expediente para uma grande organização aqui de Maceió, no campo hospitalar, onde eu trabalhava só gestão de conflitos internos. Por quê? Porque tinha a organização 500 funcionários, alguns funcionários, eles entendiam muito do processo da organização, eram muito bons tecnicamente, mas não eram muito bons de relacionamento, eram péssimos. Quando ele é muito bom tecnicamente e não é bom de relacionamento, você tem que investir no funcionário para ver se recupera ele esse outro lado que ele tem. Isso que é muito mais difícil, tá certo? Porque um funcionário é mais fácil você ensinar a técnica da organização do que ensinar a ele mudar comportamento pessoal, que é uma coisa adquirida ao longo da vida dele, todinha. Não é fácil. Mas quando você quer, você se altera, você muda. E nós tentamos e conseguimos resgatar diversos profissionais que fatalmente iam ser demitidos porque eram profissionais que criavam atritos internamente na organização. E todas as organizações, depois de um certo número de funcionários, elas têm essa figura que vai trabalhar esse lado de conflitos internos, antes que eles virem confrontos. Confrontos internos. Não, é conflitos, porque se de conflitos ele virar confrontos, fica mais difícil. Aí a coisa muda de figura. Eu fico aqui imaginando, Nelson, pessoas felizes produzem mais, pessoas felizes estão mais próximas do sucesso? Sim. Olha, foi feito um estudo, e esse estudo está no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, na Universidade de Harvard, com um determinado grupo de alunos. E viu que esses alunos que eram mais felizes, eles se superavam aquele desafio de uma universidade extremamente desafiante, onde todo mundo tinha que batalhar e estudar muito, porque a batalha interna era grande, e chegavam ao sucesso profissional com muito mais facilidade quando ele tinha uma energia positiva dentro dele, quando ele tinha uma resiliência muito mais forte. As pessoas dizem que eu tenho uma resiliência, mas eu aprendi, eu não era assim sempre. E foi por conta dessa resiliência que fez em 3 meses eu saí de um estado de 40 dias de hospital, sem caminhar, andando de andador, depois de bengala. Agora eu ainda tenho uma bengala guardada no carro para uma eventualidade. Às vezes eu viajo com a bengala como uma eventualidade, porque
Mas eu estou aqui, eu não me deixo abater pelas coisas. E não se deixar abater, gente, é o que a gente deveria fazer na vida. Não se abater. Não se abater. Como é que porque líderes... o pensamento fortifica aquele abatimento que a gente tem. Ele potencializa a negatividade, o pensamento da gente. Então, olha, a gente vai dar aqui algumas dicas práticas, viu? Sim. Para impactar na sua felicidade. Mas antes eu gostaria que você pudesse orientar, porque tem muitos empresários nos ouvindo agora e eles querem saber o que é que eu fiz de errado e que terminou não fomentando a felicidade na minha empresa. Eu dei um aumento de 100%, Nelson, para os meus funcionários, mas eles continuam mais tristes do que antes. Tá mais do que provado que não é o dinheiro só que traz isso aí. Você conhece a pirâmide de Maslow? Isso, conheço. Então, na pirâmide sim. de Maslow, isso está claro. Quando o funcionário atinge um determinado patamar, não é o salário que vai fazer a diferença para ele, tá certo? É o bem-estar, é a energia que trafega naquela empresa, é o bom dia do patrão. Será que ele entra dando bom dia? Será que ele conversa com os funcionários? Será que ele tem um momento de contato com seus subordinados? Eu já tive um chefe numa organização que eu trabalhei 27 anos, que ele me atendia, eu era o assessor direto dele e ele não mandava eu me sentar. Ele me chamava na sala dele e não mandava eu me sentar. Você acredita nisso? Eu quase que pedia para sair, eu não vou mais ser seu assessor não, porque ele transpirava uma energia negativa. Mas eu me blindei e consegui superar. Então, gente, o chefe tem que começar dele. Numa organização, o CEO da organização é o primeiro que tem que enveredar por esse processo. Nenhuma organização pode trazer, não, eu vou levar o Nelson, vou levar o fulano, vou levar o cicrano, e ele vai implantar um projeto de felicidade aqui, porque com a felicidade eu vou ter mais lucro. Inclusive tem um livro, Felicidade dá Lucro, um livro famoso de um grande empresário. Tá certo? Nelson, dá lucro. Bom, tem muita gente que, pelo menos no Instagram, está muito feliz. O Instagram contamina a vida real, Nelson. Cada foto maravilhosa. Vitrine, né? É uma vitrine, né? Não é verdade? É verdade. Ainda bem que você sabe disso e a maioria sabe também, que aquilo ali é uma utopia, é uma irrealidade. É uma revista social para mostrar uma realidade que, na verdade, nem sempre existe. Olha só. Bom, tem dicas para impactar a felicidade para pessoas que estão achando, olha, mas eu não consigo, é muita coisa ruim acontecendo o tempo todo, eu vejo todo mundo bem, mas isso não chega até a minha pessoa. O que é que eu não estou fazendo, Nelson, que termina fazendo com que a minha situação só piore, pelo menos na minha cabeça? E vai piorar mais ainda, cada dia mais, quem pensar assim, porque a gente tem que admitir que existe atração. O pensamento, o nosso cérebro funciona de acordo com o que você der de mensagem para ele. Se você der essa mensagem para ele, ele vai captar. É isso que ele quer, é isso que ele quer. Vamos dar mais para ele, vamos dar mais. Vamos colocar as pessoas mais negativas na frente dele e ele vai enxergar, até em pessoas que não são negativas, ele vai enxergar negatividade. Porque o problema está dentro do cara, não está em outra pessoa. E ele joga a culpa no mundo, joga a culpa no outro. Então, o outro é normalmente acusado de ser a causa da minha infelicidade, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso é verdade? Mesmo. Claro que não é verdade. No ambiente mais inóspito possível, a gente percebe muitas vezes pessoas que são felizes. Você já viu isso? Tem filhos quase com a mesma idade, do mesma família, um é de um jeito, outro é do outro. Nelson, para a gente concluir essa nossa conversa aqui, eu abro espaço aqui para que você deixe uma mensagem. Uma mensagem aqui para aquelas pessoas que acreditam que podem ser muito, muito felizes. Olha, a mensagem principal que eu deixo é que ela acredite nela mesma. Não se compare com ninguém, se compare a cada dia com ela mesma. Acorde agradecendo
e dizendo para ela que um dia vai ser maravilhoso. Esqueça a reclamação, porque reclamação é clamar, reclamação, reclamar. Reclamar é clamar 2 vezes ao cérebro para que aquilo aconteça. Reclamação é uma palavra que não devia ter no vocabulário de uma pessoa que queira ser feliz. Passe a se disciplinar para pensar positivo e, na medida do possível, conviver com pessoas de energias positivas. Selecione suas companhias, senão não vai dar certo. Nelson, muito feliz em tê-lo aqui, pena que a gente acabou por hoje. Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à sua disposição, Elias. Olha, a nossa conversa hoje procure Engenharia da Felicidade, que você vai encontrar com Nelson Menezes, engenheiro civil, Master Coach. Esteve aqui conosco conversando com Elias Ferreira, que estou muito feliz. Eu espero que a gente tenha contribuído para que você encontre a sua felicidade também. Conversando com Elias Ferreira termina agora com a colaboração do Detran Alagoas, OAB Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, mas estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 2 da tarde, aqui na CBN Maceió. Até lá!